foram erradicadas. Por conta de quê? Das descobertas das vacinas, né? E a população aceitar e abraçar a causa. Então a gente vê que descobertas cada vez mais, se descobre sempre que existem novos satélites, que existem novos planetas, mas a ciência está sempre descobrindo. Então é como se diz, não para essas descobertas. E isso faz parte desse progresso. Incessantemente, crescendo constantemente. Isso é muito bom, né? Então, aí tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 120, que fala sobre se é necessário a gente conhecer o mal para poder descobrir o bem, né? E ele diz que não. Não é necessário conhecer o mal para poder dizer que o bem existe. Porque o mal é como um poço sem fim, sem fundo, né? Assim. Então é uma coisa que não para. Um exemplo, uma experiência. Chega para a criatura e pergunta: você já matou a sua mãe? Aí disse: não, nunca matei a minha mãe. Bom, então você precisa matar para poder saber como é, quais as consequências disso aí. Tem cabimento isso? Não tem. E aí a criatura vai, mata a mãe. Chega na próxima, aí, não, você já matou já matei. Você matou seu pai? Não, não matei meu pai. Então precisa matar seu pai para saber como é a experiência de matar um pai. E aí mata o pai. Passa pelas... Chega na próxima, ele não aprendeu ainda a lição. Chega na próxima, você já matou sua mãe, já matou seu pai. E aí, você já matou os dois juntos? Veja, a crueldade, ela não tem fim. Se a gente for alimentando cada vez mais a crueldade, é como esse é um poço sem fim, onde você mergulha nele e não consegue sair, porque está sempre inovando nas maldades. Então o Livro dos Espíritos diz que a gente não traz a maldade dentro da gente, a gente traz o quê? A ignorância. E eu posso evoluir basicamente vamos dizer, de três maneiras. Uma, evoluir através dos erros que eu cometo. Eu aprendo em cima dos erros. Vejam só. Então, quando eu faço uma coisa, tenho uma atitude errada, eu devo refletir. Santo Agostinho, ele dá essa lição para a gente. Todo dia, antes de dormir, ele se recolhia e fazia a sua meditação, fazia a sua análise. O que foi que ele não fez de bom durante aquele dia? O que ele deixou de fazer? No dia seguinte, ele ia e pegava aquele item que ele deixou de fazer para repetir, para fazer o bem, para se corrigir. Então, às vezes a gente cai num erro e não se corrige. E continua errando na mesma tecla, você não aprende. Tem que aprender com o erro. Já viu que o erro não é saudável, traz malefícios para você, para o seu progresso, para a sua felicidade, vai trazer dor e sofrimento. Jesus disse: não sairemos daqui sem pagar o último centavo. E às vezes a pessoa se questiona: só posso ter jogado pedra na cruz para sofrer tanto, para tudo estar errado na minha vida. Continua fazendo coisas erradas, não se modifica. Uma outra forma é de você ver o erro no seu semelhante e você analisa: poxa, olha as consequências do que ele fez. Não quero nunca fazer nem repetir o que ele fez. Então tem coisas que a gente vê no noticiário, a gente fica indignado. Que às vezes diz assim: meu Deus, isso não é uma pessoa, isso é um monstro. De tanta crueldade. Então, se eu vejo isso e não me afinizo com isso, e vejo as consequências disso aí, de tanta dor e sofrimento que trouxe para o semelhante e para a pessoa própria, porque tem criaturas que, além de cometer o mal ao próximo, ele comete o mal em si também, se suicidando em seguida, usando a covardia total, que é de tirar a sua própria vida, de não assumir a consequência dos seus atos, achando que
tirando a sua própria vida, ele vai se livrar de todo o mal que ele cometeu, mero engano, porque o espírito é imortal. A alma é imortal. Nós não morremos. Quem morre é o corpo de carne, é o corpo físico. Jesus demonstrou isso para a gente também. Quando Maria de Magdala foi lá e o túmulo estava revolvido, e dizia, roubaram o mestre, roubaram o mestre. E o mestre reaparece na cidade de Emaús, reaparece para Maria de Magdala, reaparece em diversas situações. As pessoas viram e tiveram com ele. Chegou até um caso de tocar nas chagas dele para ver se era verdade aquilo ali, se ele realmente estava ali, estava materializado. Então isso também acontece. E a outra forma de evoluir é a primeira que eu falei, né? Que é com as nossas próprias falhas, a gente analisar, corrigir. Analisar, observar a falha do outro e não repetir. Toma como lição. E o terceiro é seguir os bons conselhos e as boas orientações. E tem gente que é tão rebelde que diz, se o conselho fosse bom não se dava, se vendia. De tão rebelde que é. Não é? E Jesus trouxe muitos conselhos para a gente, muitas lições, muitos exemplos bons. E ele diz mais, que os mansos herdarão a terra. Justamente. Se a gente não evoluir junto com o planeta, né, nós estamos no mundo de provas e expiações. Se a gente não acompanhar essa evolução, o que é que a gente ouve muito falar hoje em dia? Estamos num período de quê? Transição. Porque a Terra está mudando de provas e expiações para regeneração. Que é a próxima fase, a próxima etapa, é o próximo mundo, é o mundo de regeneração. Então por isso que se chama tanto a atenção da gente, da necessidade da mudança, da gente acordar. Então, quantos espíritos que não conseguiram e ainda não vão conseguir acompanhar? Então, nesse período de transição, existe o quê? Desencarnes coletivos, é o que a gente muito vê na atualidade. Quantos desencarnaram pela pandemia? Muitos. No mundo todo. Quantos estão desencarnando pelas guerras? Outra infinidade. Quantos estão desencarnando pelas catástrofes naturais que acontecem, das inundações, dos cataclismos, de tudo que acontece? Quantos desencarnam em conjunto? Para onde vão todos esses espíritos? Alguns poderão retornar para reencarnar aqui ainda, mas a grande maioria é recambiado para um mundo igual ou inferior à Terra. Que é isso que acontece. Então, quando eu disse que não existe degraus e sim uma rampa, porque existe estágios evolutivos dentro do mesmo patamar. Então, a natureza não dá saltos, a nossa evolução não dá saltos. Então, por isso é importante a gente procurar realmente empenhar esforços para se modificar. Como é que eu quero sair desse do mundo de provas e expiações, onde predomina o mal? Não é isso que a gente vê aqui? Predomina o mal, predomina a mentira, predomina guerras, predomina a violência. Então eu quero um mundo melhor, mas se eu próprio não trabalho em mim a paz, se em casa eu sou violento, se no trânsito eu sou violento, se na rua eu sou violento, olha, não pise no meu calo não. Eu sou calmo, sou tranquilo, mas não pise em mim não. Então, aquela recomendação de Jesus, se bateres em uma face, apresenta outra. Apresentar outra não é no sentido de, bateu aqui, bate aqui também. Não. A outra é justamente o inverso da violência. Não se degladie com o mal. Não se abrace a ele, não dê força a ele. Se te pedires para caminhar 1000 passos, caminha 2. Briga 2 quando os dois querem. Então, justamente, tem que aprender a silenciar no momento certo, a não revidar o mal, porque o mal não merece revir de jeito nenhum. Se você é traído, se você é caluniado,
não merece revide, o mal não merece revide em momento nenhum de nossa existência. Porque isso só vai trazer dor e sofrimento, primeiramente para quem? Para nós próprios, né? E segundo, para aqueles que me rodeiam. Porque é o meu exemplo que também contamina, contagia os demais. Então isso é muito importante, né? No mundo de provas e expiações também, nós experimentamos o quê? Doenças graves. Eu tenho um caso na família de que uma criança ficou órfã de mãe, porque na época que a mãe foi acometida da doença chamada tuberculose, na época não tinha cura. E ela, quando adquiriu essa doença, ela desencarnou e ele ficou órfão aos 5 anos, menos de 5 anos de idade. Então, aqui nesse mundo de provas, a gente experimenta por doenças. Então, quando a doença habita a gente, não é castigo, não. São experiências para a gente. Porque o nosso corpo também é passível de doenças, de enfermidades. Está dentro do contexto, também faz parte. Então, se a gente for acometido de doença, a gente tem que trabalhar a fé, tem que buscar medicina, tem que fazer o tratamento corretamente, tem que fazer o tratamento preventivo também para evitar. Quantas pessoas hoje ainda não fazem o preventivo porque tem medo que não vou buscar doenças. Quem busca acha. Olha que ignorância. Então, a prevenção evita justamente males maiores. Quanto mais cedo as doenças forem encontradas, detectadas, mais cedo encontrarão a cura. Então, para isso que existe o que? A profilaxia. Então, a gente precisa evoluir, sair desse patamar de tanta resistência. Resistência à dor, resistência ao sofrimento. Então, a gente precisa sair dessa situação para evoluir, né? Aqui também nós experimentamos os laços de família, que vem aí as expiações. Então, às vezes a pessoa pergunta, o que foi que eu fiz para nascer numa família tão difícil? Hoje tem um título chamado de família disfuncional, né? Famílias diferentes. Mas porque nós somos criaturas diferentes. Então, passamos por esse tipo de experiências também. Então, vem aí as expiações, porque muitas vezes a gente está resgatando afetos e desafetos do passado que nós construímos, que nós conquistamos. Então, muitas vezes a gente passa por certas situações para a gente exemplificar o amor, o perdão, a paciência, a tolerância. Não abandonar aqueles que estão precisando da gente. Não dar as costas, não botar o filho para fora. É buscar ajuda. É desenvolver mais o amor e a fraternidade e a tolerância dentro do próprio lar. Que a caridade começa onde? Em casa. Não é na casa espírita, não é dentro da igreja, não é dentro do hospital, não. A caridade começa dentro de casa. Está feito aquele médico que estava no hospital, ia terminar o plantão dele, e aí faltava uma meia hora para terminar o plantão dele, mas ele já tinha encerrado o expediente para ele, que muita gente faz isso, né? Não quer passar 5 minutos a mais do seu horário. E chegou uma emergência. E só tinha ele naquele momento, e ele disse, não vou atender não, porque eu já estou saindo, eu tenho meu horário. E ele foi embora. E a criança era um jovem, um adolescente, entrou em óbito. Quem era? O filho dele. E tinha sofrido na saída da escola, tinha sofrido um acidente, foi socorrido, e por ele omitir o atendimento à própria família, ele próprio sentiu na pele, quase enlouquece, e ele abandonou a medicina. O remorso dele, o sentimento de culpa foi tão grande. Por que não atender aquela pessoa? Todos nós somos filhos de Deus. A gente não perde por ajudar. Não perde para executar a nossa tarefa. Nós ganhamos sempre. Porque poderá ser nós, poderá ser um familiar nosso, como esse caso, que é um caso verídico. E tantos outros que a gente vê por aí. E tantas indiferenças com a dor e com o sofrimento alheio, né? Então aí a gente precisa o quê? Repetir as reencarnações. Nós repetimos aqui no Provas e Expiações muitas vezes as reencarnações. Por quê? Porque a gente não aprende as lições. A gente reencarna na mesma família, a gente reencarna nas proximidades.